Olá, pessoal! Estamos aqui hoje com esta figura incrível, Rebeca Abdala, nutricionista. E acreditem, ela me encontrou procurando assuntos para falar da nutrição dos nossos jovens hoje. E hoje nós vamos bater aquele papo, vamos conversar, vamos trazer informações que são muito importantes. Então, assista este podcast, compartilhe, dê sugestões. E você também, se estiver interessado em gravar um podcast comigo, entre em contato. Vamos lá, Rebeca. Que prazer ter você aqui comigo no meu canal. Gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, o que te chamou a atenção, o que você quer trazer de mensagem. Bom, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui, vai ser um bate-papo muito gostoso. Eu me chamo Rebeca Abdala, eu sou nutricionista e por que eu busquei a Cleusa, né? Porque eu quero ajudar outros adolescentes a transformarem a vida deles da forma como eu transformei a minha através da nutrição, né? Eu vivi isso na pele e eu sei que é possível, então eu quero que outras pessoas também vivam isso. Ela me contou um pouquinho da história dela e eu achei interessantíssimo o que ela trouxe. Ela teve muito conflito na adolescência com o corpo, com a nutrição e isto me chamou a atenção. Então eu queria que você contasse um pouquinho, Rebeca, como foi para você esse seu processo, a sua história, o que te trouxe, o que te incomodou no seu corpo? Na minha adolescência, eu sofria bullying não porque eu era gordinha, cheinha. Foi o contrário, porque eu era muito magra. Era uma magreza, não era uma magreza bonita. Era uma magreza extrema, tanto é que as pessoas faziam piadas do tipo, quando tá de costas parece que tá de lado, quando tá de lado parece que já foi. Nossa, que cruel isso, hein? E além da magreza, eu ainda tinha o cabelo crespo, o nariz grande, que é minha herança da descendência árabe. Eu tinha muita espinha, usava aparelho, era um completo desastre. Era como eu me sentia. Sim, aham. E por mais que eu tentasse fingir que eu não ligava, eu ficava cada vez mais introspectiva, querendo me fechar, me isolar, deixar de sair, de socializar. E aí teve um momento que eu disse, chega, eu não me reconheço nesse corpo, não é assim que eu me vejo. Uhum. E aí foi quando eu decidi entrar na musculação com 16 anos. O meu objetivo... Alguém te orientou? Alguém te falou alguma coisa? Vai lá, faz musculação? Ou você que observou e pensou, eu tenho que mudar? Então, isso que eu não me lembro, se eu vi alguém que obteve esse resultado e entendi que ali eu poderia ter o mesmo, ou se alguém me falou, isso eu não me lembro. Mas eu entendi que o caminho era ali. Não era só ficar em casa chorando, reclamando, ou ficando nesse mal-estar. Você tentou buscar uma solução? Eu digo que eu tinha uma motivação muito grande. Eu tenho até hoje. Eu toparia fazer o que fosse preciso para chegar no resultado que eu queria. Não tinha o mas, né? Porque às vezes as pessoas dizem, eu quero, mas não quero abrir mão disso. Uhum. Não existia isso. Eu faria o que fosse preciso. Muito determinada, né? Isso é muito bonito, gente. E aí, então, com 16 anos, eu entrei na musculação, porque eu queria crescer, eu queria... eu engordar, né? Eu achava que era engordar na época. Eu não sabia que era construir músculos. Então, eu queria crescer, queria me sentir bem com o meu próprio corpo. Entrei na academia. Você teve apoio dos seus pais? Sim, meus pais sempre foram ativos. Eu sempre vi a minha mãe praticando atividade física, mesmo trabalhando o dia todo, chegava à noite, ela ia. Então, ela sempre teve essa disciplina também. Que bonito. Eu tive exemplo. Sim. Um exemplo. Sim. Que mais tarde a gente vai falar um pouquinho sobre isso, o exemplo que a família pode ajudar os nossos, na construção destes músculos e dessa saúde com os nossos jovens. E aí, eu entrei na musculação
logo no começo eu já percebi algumas mudanças, porque era um estímulo muito novo, né? Com 16 anos tudo é mais rápido, mais fácil. Mas depois de certo tempo eu estagnei. E aí eu entendi que eu precisava mudar a alimentação, que não era só o treino. Só que eu não sabia o que fazer ao certo. Eu fazia o que estava na minha cabeça, o que eu achava que fazia sentido na minha cabeça, ou o que eu via alguém dizendo que era o certo. Então, tipo, você foi buscar comidas que te engordassem e não que te Isso. deixassem saudável. Isso, aí eu achava que o que eu tinha que fazer era comer mais, não que eu tinha que comer melhor. Eu demorei um tempo para entender isso. Então, eu comecei a comer mais e aí, sim, eu obtive mais resultado, só que depois de um tempo também estagnou. E aí que eu entendi que não era sobre comer pouco ou comer muito, era sobre comer o que fazia sentido para mim, o que ia nutrir o meu corpo e o que ia me fazer chegar aos resultados que eu queria. Sim. E aí eu busquei pela primeira vez uma nutricionista e a partir de então tudo mudou. Desde que eu mudei a minha alimentação, eu percebi as mudanças não só físicas, mas também na forma como eu me sentia. Gente, isso é muito importante, muito importante. Olha, na fase da adolescência, nós temos um conflito gigantesco com o corpo. Porque, às vezes, o meu desenvolvimento é desigual com o outro, que é meu par, que tem a mesma idade que eu. Os jovens costumam ser muito críticos, muito julgadores, né? E isso, eles não têm noção do peso que é isso. Eu já fiz uma pesquisa, né? Dos traumas sutis, que eu chamei de traumas sutis, não porque eles sejam desmerecedores da importância que isso tem, mas que as pessoas não levam a sério, né? Que é pescoço de girafa, perna de pau, nariz de não sei o quê, né? Barriga de tanquinho. Todas essas designações, o tanto que elas são cruéis, o tanto que elas maltratam o nosso emocional e atrapalha a imagem que nós temos disso. Porque eu passo a entender que o que é valoroso é aquilo que eu passo enquanto imagem e não aquilo que eu sou. Então, a gente precisa ter muita consciência, os pais precisam ter muito cuidado nesse processo, nesse desenvolvimento, que é esse de olhar para os filhos e tentar ajudá-los e não criticá-los e orientá-los que eles também façam isso com os outros. Eu tenho vários jovens no consultório que vêm com este conflito com o corpo, por causa da espinha, né? É uma fase, né? É uma fase. Propícia a isso. Os meninos que às vezes com 16 anos estão lá com barba e bigode de adulto. A mudança na voz. A mudança na voz. As meninas com 12, 13 anos com peito já de uma mulher, né? E isso é de uma mulher adulta. E isso traz muita confusão, né? Então, esse lugar, gente, é muito importante a gente olhar, né? Desses conflitos que te atrapalharam tanto. Mas o bacana é buscar solução, buscar ajuda dos pais, da escola, do nutricionista, de um profissional que esteja capaz de te ajudar, né? Isso é muito bacana. Sim. E quando você olha para isso hoje, Rebeca, você acha que o que foi pior nesse seu processo de adolescência, do adolescer com esta imagem, né? Eu imaginava, eu fantasiava a minha adolescência de um jeito muito diferente. Eu imaginava que seria a fase mais incrível da minha vida. Porque quando a gente é criança, a gente tem essa ânsia, né? De chegar na adolescência, de ter um pouquinho mais de autonomia, de liberdade, né? De viver as melhores experiências, as primeiras experiências da vida, né? E não foi assim. Então, eu criei uma expectativa muito grande que não foi atendida e isso me frustrou. Na verdade, não foi uma guerra contra o espelho. A minha adolescência se resumiu a isso. Isso é muito triste, muito ruim, né? Porque vira uma guerra. Eu atendi agora há poucos dias, né? Uma menina que já tem 18 anos. E ela entrou na primeira vez na sala que ela foi fazer cursinho, né? Que é medicina, então é um curso um pouco mais difícil. Uma pessoa extremamente inteligente, competente. Se ela me ver, ela vai saber que eu estou falando dela. E ela entrou na sala do cursinho. Qual foi a primeira coisa que ela viu?
E ela chegou no meu consultório e falou, quando eu entrei, eu levei um choque. As meninas são lindas e eu não sou. Ela se sentindo feia no meio das outras. Sim. Gente, é quase impossível você ter uma sala de aula onde todas são bonitas e só você é feia. Como assim? Na verdade, não tem ninguém feio e bonito, né? Isso é um conceito que a gente cria de uma estética que é cruel. Sim, né? Exatamente. E isso acaba prejudicando, né? Mas é isso. Eu acho que a gente podia falar um pouquinho de como está a alimentação do jovem de hoje. Perfeito. E os desafios que eles enfrentam. Como chega isso no seu trabalho, né? No seu consultório, no seu espaço, né? Isso. Vamos falar sim. Você provavelmente já deve ter ouvido falar que cerca de 60% do nosso corpo, mais de 60% do nosso corpo é formado por água, né? Sim. E você que está aí também já deve ter ouvido falar isso. Hoje, eu ouso dizer que cerca de 60% do corpo das crianças e dos adolescentes é formado por ultraprocessados. Caramba! Refrigerantes, salgadinhos, fast foods. E eu entendo, é gostoso, é prático, é rápido, mas e o impacto que isso causa no corpo? Diz que se é bom tem que cuspir, né? Se pôs na boca e é gostoso, não engole. E o impacto que isso causa no corpo, na saúde física e na saúde mental? Isso. A maioria dos jovens que eu atendo, eles se queixam sempre das mesmas coisas. É cansaço, fadiga, desânimo, indisposição, preguiça, Caramba. dificuldade de concentração. De dormir. Numa idade que não deveria ser assim, né? Sintomas ansiosos, você deve saber muito bem disso. E eu percebi neles um padrão alimentar. De manhã, um salgado frito, tipo coxinha e refrigerante. Às vezes aqueles pacotes de salgadinho. Aí no lanche, um pacote de salgadinho, uma bolacha recheada. À noite, um fast food, um miojo, um nuggets. E eu chamo isso de dieta da conveniência. Conveniência porque é o que convém, não só para o jovem, mas principalmente para os pais, né? É prático, rápido. E conveniência porque é o que você encontra em qualquer conveniência. Eu sei que em alguns estados, algumas cidades, as pessoas não chamam de conveniência aquilo que eu chamo de conveniência. Em alguns locais as pessoas chamam de bodega, bolicho, mas são essas lojas que ficam dentro de postos de gasolina, em beira de estrada, que não tem alimentos... Aqui tem muito que o pessoal fala bomba. Aqui fala bomba? Essa eu nunca tinha ouvido falar. Tem até alguns lugares que fala bomba, que tá lá o nome escrito tá bomba. Escrito. Que bomba é essa, gente? Vai deixar explodir dentro de você? Bomba de calorias, bomba de calorias, de ultraprocessados. Então, são conveniências que não têm alimentos frescos, que não têm alimentos que são preparados na hora, que não têm alimentos que precisam ser mantidos sob refrigeração, por exemplo. São alimentos ricos em calorias, né? Bombas calóricas e muito pobres em nutrientes. E nutrientes que são essenciais para ajudar tanto na disposição quanto na concentração, ajudar no humor, na qualidade do sono dos jovens, né? E falta consciência, né? Falta muito. Falta informação. Porque você estava falando aqui para mim, nos bastidores, que a diabetes, ela demora 15 anos para se manifestar. E, às vezes, esses mau hábitos alimentares, eles podem não ter consequência imediata. Mas, a longo prazo, eu percebo que podem ter, né? Na imunidade, nos processos inflamatórios, né? Na dificuldade que as pessoas têm depois de conseguir colocar o seu corpo na linha. Então, isso tudo é uma consequência. Eu vejo várias famílias, sabe, Rebeca, que não tem essa construção da importância da alimentação. Come o que tem, come qualquer coisa. E isso facilita. Assim, eu acho ainda que no nosso Brasil, aqui no nosso país, nossa qualidade alimentar é sensacional. Nós temos alimentos incríveis. Tem uma variedade muito grande, de alimentos e que a gente pode comer gostoso e saudável. Né? Nós somos privilegiados e não aproveitamos esse privilégio. Exatamente. E sem contar que hoje a gente vive na era do delivery, né? Sim. O acesso a esses alimentos, os ultraprocessados, está muito mais fácil.
A gente não precisa nem ir até o local para acessar. Só dar uma ligadinha, pronto, chega. E também, hoje, a gente tem muito mais atividades, muito mais afazeres do que a gente tinha antes. Então, tem muito essa questão do eu preciso comer alguma coisa rápida porque eu preciso sair, porque eu tô atrasado, porque eu tenho outro compromisso, né? E aí, o que acontece? Esses alimentos que deveriam ser a exceção se tornam a regra. E quando se tornam a regra, vem os problemas de saúde, como obesidade, diabetes, né? Então, gente, você que está nos ouvindo, preste atenção no seu processo. Como é que é a alimentação na sua casa? O que é o excesso ou a exceção? E tenha consciência. O que é que você está oferecendo aos seus filhos, à sua família? Olha, ter uma boa alimentação dá trabalho, mas ela vale a pena. Porque eu vejo até por mim, para você produzir uma salada, demora muito mais do que você pôr um nuggets no forno, né? Para você pôr na frigideira, é claro que demora mais. E a gente, muitas vezes eu vejo que a gente é moldado pelo prazer e não por aquilo que é necessário, por aquilo que é importante para a nossa saúde. E tem tudo a ver aquilo que eu como com o meu bem-estar emocional. Hoje os estudos na área da alimentação estão incríveis na área da psiquiatria, né? Como isso interfere na nossa saúde mental. Porque vem tudo junto. Como é que eu vou me alimentar? Como é que fica o meu corpo? E como é que eu me sinto diante do jovem? Os jovens, os adolescentes, eles não têm essa noção. Isso faz parte desses valores familiares. Então, é muito importante que a família faça comida em casa, que ela produza, que os jovens participem deste processo, que eles tenham conhecimento e consciência. Sim. Eu falo que para a gente educar bem, tanto na alimentação quanto em outros processos, a gente tem que ter conhecimento, a gente tem que ter dedicação, empenho, tempo e muita paciência. Muita paciência. Porque a educação alimentar, ela começa muito mais em casa do que na rua. Com certeza. Não é? E isso é muito... Os filhos são espelhos dos pais, né? São espelhos dos pais. Não é que esses alimentos sejam proibidos, sejam do mal. O problema é quando viram a rotina, Sim. né? Aí que surgem os problemas. Só que a gente também não pode só responsabilizar o adolescente. Não. Porque se na cantina da escola, da faculdade, vende salgadinho, vende refrigerante, se o pai dentro de casa não tem uma preocupação com a alimentação do filho, como é que esse jovem vai aprender o que é se alimentar bem? Sim. E os pais, muitos falam pra mim, mas eu falo pra ele que ele precisa comer melhor, eu falo que ele precisa comer mais frutas, mais verduras, aí você vai olhar pro prato do pai, não tem um colorido. O pai faz compra no supermercado, não compra uma fruta. Sim. Todo dia à noite pede alguma coisa diferente no delivery. É pizza, é refrigerante. Como é que eles mesmos não são o exemplo? Sim. Como é que o jovem vai levar a sério o que ele diz? Exatamente. Não tem como. Eu atendi uma garota uma vez que me chamou muito a atenção, ela tinha 13 anos. E ela era muito gordinha, muito obesa. E os pais brigavam muito com ela porque ela estava obesa. Mas o que acontecia? Ela ficava sozinha em casa, ela ia para a escola, voltava, ela tinha que fazer a própria comida, né? Tinha lá comida para ela comer. E ela passava o dia todo sozinha em casa. Os pais chegavam à noite. E o que tinha na despensa? Refrigerante, biscoito, todos esses multiprocessados na geladeira, salgadinhos, né? E eles queriam que ela, por conta própria, optasse pela boa alimentação. Gente, seu filho não vai fazer isso. Com 13 anos, não vai mesmo. Porque nessa fase a gente vai muito pelo prazer. A gente é muito moldado por aquilo que nos dá satisfação, né? Isso é natural. Então, não queira que seu filho tenha essa consciência e que haja por si só. Quando os pais entenderam que eles não podem ter na despensa aquilo que o filho não pode comer, muda tudo. O que é que vai ter lá à disposição para comer? Exatamente. Não vai ser esse monte que a gente chama, muitos dizem lixo, né? Mas você falou que a gente não pode usar esse termo, porque comida não é lixo. Vamos chamar de besteira. Vamos chamar de besteira, de coisas que não fazem bem à saúde, né? Eu acho que isso é muito importante. Rebeca, tem mais uma coisa aqui que me preocupa muito, que é o uso da tecnologia, como isso interfere, né,
na concentração, na percepção do jovem com os alimentos. Eu já atendi vários casos que os pais falam assim, de repente eu vou no quarto do meu filho, tem 5, 6 pratos lá, que ele nem para tirar o prato. Isso quer dizer o quê? Que ele se alimenta no quarto, que ele se alimenta em frente das telas. Os pais mesmo estão lá, põem a comida e estão lá assistindo televisão na hora do almoço, né? Ou vendo o celular. E a gente não percebe o tanto que isso prejudica a saúde. Como você percebe isso? Você recebe no seu trabalho? Você observa isso? Aqui a gente entra também no outro lado da moeda, que é, às vezes, o jovem, ele deixa de comer exageradamente e passa a buscar pela alimentação perfeita, né? Tem 2 lados, né? Tem os dois lados. O que come qualquer coisa e o que só quer comer aquilo que faz bem. Isso. Ele busca por um comer limpo, né? Um comer saudável. Na tentativa, principalmente, de conquistar o corpo perfeito que ele vê na rede social, mas que muitas vezes só existe ali na rede social. Só existe na rede social. Não é real. Atrás dos bastidores a gente sabe que não é, mas para eles é, né? Eles muitas vezes acham que aquilo que eles estão vendo que é o real. Porque ali na rede social a imagem tem filtro, tem edição, né? É photoshopada, é maquiada. E quando isso, inclusive, pode virar um transtorno. Claro, um mal-estar muito grande. E o termo técnico para isso chama ortorexia, que é quando a pessoa busca obsessivamente por uma alimentação saudável, um comer limpo, digamos assim. Só que isso não é saudável. Você está tratando o alimento como uma punição, não como um ato de cuidado. Olha, interessante, Né? O problema está em querer se alimentar bem? Lógico que não. Pelo contrário, né? Por razões óbvias, essa é a solução, não o problema. O problema é quando isso se torna uma obsessão. E aí afeta a saúde física e principalmente a saúde mental. E social, né? Porque ele vira um saco. Como é que ele vai sair? Como é que ele vai participar de uma festinha? Como é que ele vai curtir com a galera? Aí ele evita sair justamente para não ter esse desconforto. Sim. Né? E a alimentação em frente às telas? Isso, eu vou falar disso agora. A gente sabe que o excesso, né, de rede social, hoje principalmente Instagram e TikTok, influenciam diretamente nas nossas escolhas alimentares e às vezes sem a gente nem perceber, nem se dar conta. Essa influência ela pode se dar de 2 formas. Uma delas é pela distração. Se nós adultos já passamos tempo demais nas telas, imaginem os jovens. Sim. Eles ficam o dia inteiro grudados nas telas, ou seja, eles comem enquanto estão na tela. Ou às vezes até pensando naquilo. E o outro lado, a outra influência do excesso das redes na alimentação é quando o jovem, ele toma aquilo que ele vê na internet, aquela informação, aquela dica, como verdadeira, simplesmente porque foi um famoso, ou um blogueiro, ou um influencer que disse, né? Nossa, isso é muito ruim, né? Porque tem que ter ciência, gente. Tem que ter experiência. E o que serve para um, às vezes, não serve para outro. Se para você comer arroz não ter problema, para mim pode ser um problema. Então, a gente não pode tomar como verdade. Por isso que consultar uma nutricionista, ter uma orientação de um profissional é importantíssimo. Para ter consciência, a gente precisa desenvolver essa consciência nos jovens. O que de fato importa, né? O que é que ele precisa? Porque, gente, dentro da área da psicologia, da nossa visão, quando a gente perde o contato com os sentidos, nós começamos a adoecer. E o paladar, o cheiro é um sentido. E muitas vezes isso ocorre. Você nem sabe o que você comeu. Eu costumo fazer esse exercício no consultório. Falo assim, o que você comeu ontem? Que gosto tinha? O que costuma ter na sua casa de alimentos? Ah, sei lá. Você quer que eu lembre o que eu comi ontem?
Nem lembro, nem que comi hoje de manhã, não lembro. Então é isso, você tem uma desconexão com aquilo que te nutre, aquilo que é importante. Então a gente está sem o uso da tecnologia, sem o celular, com a televisão desligada. Esse é um momento excelente para você confraternizar com a sua família. Sentar para almoçar, para tomar café, para jantar, sempre que possível. A gente sabe que a correria de hoje nem sempre nos permite isso. Às vezes os pais saem de manhã e chegam à noite. Mas pelo menos uma alimentação por dia você deve fazer em família. E sem tecnologia, sem nada. É a hora de troca, a hora de conversa, a hora de interesse, a hora de conexão. Na hora que eu troco aquilo que passou pelo meu dia com a minha família, que é o meu lugar seguro, que é a minha base. Então, esses momentos, eles são muito ricos. Nós precisamos ter isso como uma estratégia para estar com a família. Porque além da nutrição, a nutrição é um ponto que eu acho importantíssimo de estarmos juntos. Porque como é que a gente confraterniza hoje? Sim. Vamos para uma pizzaria, vamos fazer um churrasco aqui em casa. A alimentação, para nós brasileiros, ela é um momento de festa, de alegria. Ela faz parte de todos os eventos sociais. Todos os eventos sociais. Não tem um evento social que não envolva alimentação. Sim. Né? Eu fico com um pouco de curiosidade, aqui me ocorreu isso agora. Tomar líquidos durante a alimentação. Como é isso? Isso é bom, isso é ruim? Porque tem gente que fala que pode, tem gente que fala que não pode. Acho que principalmente os que têm açúcar, né? Depende do líquido, né? Se for água... Água pode. Depende. Se for uma pessoa que tem problema com falta de apetite, pode não ser a melhor solução. Beber. Porque ela vai ficar cheia com o líquido enquanto ela deveria estar comendo. Algumas pessoas têm dificuldade com isso, né? Mas para outras pessoas, a água pode até, inclusive, ser uma estratégia para ajudar a encher e ela se sentir saciada mais rápido. Agora, os outros líquidos, né, que é refrigerante, suco. Que tem bebida alcoólica. Geralmente calorias, né, não é interessante. Entendi. Entendeu? Eu ia falar, voltando ao assunto que a gente estava antes. Sim. Quando você se concentra no alimento, quando você presta atenção no que você está comendo e o quanto você está comendo, isso melhora a sua percepção de fome e saciedade e evita os exageros. E isso é até uma comprovação, existe até uma comprovação científica relacionada a isso. Quando você come distraído, é como se o seu cérebro ele não processasse aquela informação, é como se você não tivesse comido. Porque parece que leva um tempo, né? Pro seu processo digestivo mandar a informação pro cérebro sobre aquilo. E aí ele vai te fazer buscar novos alimentos e aí além de você comer mais do que devia, você também fica com fome muito mais, você logo fica com fome e aí vem novos exageros, vira um ciclo. Sim, entendi. Rebeca, eu gostaria que você falasse um pouquinho daquilo que você percebe, principalmente das informações que os nossos jovens recebem, Instagram, TikTok, que são os doutores, né, que orientam os nossos filhos em muitas coisas. Hoje em dia, na internet, qualquer um pode ser especialista, né? Qualquer um pode dizer qualquer coisa e se auto-intitular especialista. Mas o jovem, principalmente, precisa aprender a filtrar essas informações, a separar o que é confiável do que não é confiável. E aí, eu sempre oriento ele a fazer 3 perguntas diante de uma informação que ele vê na internet. Anota aí, pessoal. Presta atenção. Anota aí. De onde vem essa informação? Ela é confiável? A pessoa que está propagando essa informação, ela está usando dados científicos? Ela tem embasamento científico? Ela está citando outros profissionais, outras autoridades da área? 2, parece bom demais para ser verdade? Porque se for uma promessa muito milagrosa, um resultado muito rápido, provavelmente não é seguro ou não é verdade. E 3, vale para você, serve para você, para sua rotina, faz sentido para sua vida, porque nem tudo que funciona para um vai funcionar para todos. Isso. Bacana. Olha só, eu mesma, né? Eu sou uma pessoa que não posso comer banana. Eu amo banana. Eu amo banana, eu amo laranja.
Eu não posso nem laranja, nem banana. E eu não posso feijão, batata doce, eu também amo. Batatas, eu não posso comer batatas, eu amo batatas. Por quê? Porque o meu corpo não aceita, não digere, causa incômodos, má digestão. Pra você não é saudável. Pra mim não é saudável. Mas quem vai dizer que uma banana não é saudável? É extremamente saudável. Por isso que não dá pra você rotular os Isso, alimentos. não dá para você dizer que essa receita que você está vendo lá na internet serve para todo mundo. E sabe, Rebeca, às vezes eu fico decepcionada, porque eu vejo uma receita lá na internet e falo, nossa, que sensacional, vou fazer. Quando eu faço, não é aquilo, não fica igual, eu fico super frustrada. Mas por quê? Às vezes a pessoa tem um forno especial em casa que ela consegue produzir aquele alimento que fica torradinho, gostosinho. Eu não tenho. Então a gente também tem que ficar atento com isso, porque nem tudo aquilo que é oferecido, que a pessoa consegue fazer em casa, que como é que é o nome daquela da Rita Lobo? Sim. Ela faz comidas maravilhosas, sensacionais, mas os equipamentos que ela tem, as medidas que ela tem, às vezes não são iguais. Então a gente precisa adaptar essa realidade à nossa rotina, aquilo que é importante para nós, para nossa família. Porque tem gente que olha acostumado a comer massa. A minha família é italiana. A massa é o que há. Então, nós podemos comer massa? Podemos. Talvez mais do que outra pessoa que não tem o hábito de comer aquilo. Com moderação, com cuidado, né? Adaptar, né, as receitas, encontrar o seu equilíbrio. Isso, né? isso. O que é equilíbrio para você de acordo com as suas características, as suas individualidades, as suas preferências, os seus objetivos, né? Não, o que é equilíbrio para um não vai ser o mesmo para todos. E a gente também estava falando um pouquinho aqui que às vezes a gente pode ter uma refeição como livre. Você faz a sua dieta, você tem o seu cuidado, mas aí você também pode ter um dia que é livre para você comer aquilo que você quer, né? Sim. O meu filho mais novo, principalmente, a minha nora, eles são muito cuidadosos. Minhas duas noras, né? Elas têm muito cuidado com a alimentação, muita preocupação. E também a importância do exercício físico. Como que é isso, Rebeca? Fala um pouquinho pra gente dessa importância que é, além de cuidado com a alimentação, com os exercícios. Qual a importância disso? Explica aí para nossos ouvintes. A gente não consegue separar uma coisa da outra, né? O ideal é sempre fazer as duas coisas junto. A prática de atividade física e a alimentação. Porque o que a alimentação te oferece, o exercício não vai suprir. E o contrário também é verdadeiro. O que o exercício te oferece, a alimentação não vai suprir. São benefícios diferentes e um complementa o outro. Mas a gente sabe que entre o ideal e o real existe o possível. E que, na verdade, o correto seria você treinar seguindo as orientações, né, acompanhado de um profissional, um educador físico, você se alimentar acompanhado por um nutricionista, mas nem sempre isso é possível, nem todo mundo tem essa oportunidade, essa possibilidade. E não tem problema a gente buscar informações na internet. Hoje, ainda bem, existem muitas informações de qualidade. A gente só sabe a fonte daquilo, né? Exatamente. E de graça, né? A gente só precisa aprender a filtrar. Sim. Nada daquilo que é rígido, que é fechado, que não pode, eu me chama atenção. Eu acho que tudo pode, desde aquilo que te faça bem, que te traga saúde, né? Eu sou uma pessoa que eu me exercito muito. Eu faço praticamente 7 dias por semana. Ou atualmente estou falando, não, um dia é sem exercício. Um dia eu fico quieta, eu descanso meu corpo, né? Eu não preciso fazer os 7 dias. Hoje eu já entendo isso. Porque você traz para mim uma história muito interessante de uma adolescente que foi buscar musculação, mas não tinha nutrição. E quando você percebeu, esse casamento não estava tão bom. E aí você foi buscar exercício físico junto com uma alimentação saudável. E aí teve resultado. Então, gente, isso é muito importante. A gente não consegue fazer tudo sozinho. Nós precisamos de orientação, né? De um bom profissional que saiba do que está falando. A internet traz muita informação importante, mas a gente precisa ser certificada onde está vindo aquilo, né?
E na internet também tem muita questão do patrocínio, Claro. da propaganda, né? Sim, do marketing que tem aquele... Os artistas, os famosos, eles são pagos muitas vezes para falar aquilo que eles estão dizendo. Uhum. Às vezes nem é o que ele pratica. Exatamente. Eu recebo muito propaganda no meu Instagram de exercício físico. Faça isso 10 minutos por dia e vai ter um corpo perfeito. Sim. 10 minutos por dia, gente, eu já desconfio. Sim, Não exatamente. é assim. Tá bom demais pra Tá ser verdade bom aquilo demais que eu ser falei. verdade, é verdade. Né? Tem que ficar atento com isso. E essa questão de proibir os alimentos, restringir demais os alimentos, pode causar justamente o efeito Contrário. oposto, contrário do que a gente espera. Uhum. Quanto mais você encara o alimento como proibido, mais você vai querer aquele alimento. Sim. E quando você finalmente se permitir, ou quando você não conseguir resistir mais, você vai acabar comendo 5, 10 vezes mais do que você comeria. Sim. Então, se você reconhece que você é essa pessoa que restringir é pior, você pode incluir um pequeno volume desse alimento. Um ótimo exemplo é o chocolate, principalmente para as mulheres, né? Que tem... Lá em casa é pro marido. Ah, é? É. É invertido. Lá invertido. Geralmente as meninas que preferem, que falam Tá. que são viciadas, que não vivem sem chocolate. Então, se você é essa pessoa que restringir é pior, você pode incluir todos os dias, por exemplo, um pedaço de chocolate após o almoço. Os melhores momentos para você comer um doce são após o almoço ou após o treino. A gente consegue minimizar os danos, digamos assim. Uhum. Mas para isso a gente tem que estar consciente, a gente tem que estar saboreando, porque senão você vai comer o chocolate e nem viu o que comeu. Aí você vai querer mais e mais e mais. Então tá presente com você mesma, com aquele alimento, sentir o gosto, a textura, comer devagar. A gente começa a comer com os olhos, depois vem o nariz e depois a boca. Olha, é verdade. E a gente sente o sabor dos alimentos na boca, na língua. Então, muitas vezes, a gente mastiga pouco e engole muito rápido e não sentiu o sabor, porque o sabor tá na língua, na boca. Então, quer dizer que na nossa língua é quase como se fosse um mapa, né? Tem um lugar que sente sal, tem um lugar que sente o doce, são as papilas gustativas que a gente chama. E se você não pôr todas elas para funcionar, você não vai sentir. Por isso que a gente recomenda mastigar bem os alimentos, né? Porque é na boca que a gente sente o sabor. Então, se você come rápido, você vai querer sentir aquilo cada vez mais e vai acabar exagerando. Então, pessoal, olha só. Comer com prazer é maravilhoso. Mas a gente precisa comer com aquilo que é necessário. E o prazer vem em segundo lugar. Quando a gente come com prazer em primeiro lugar, isso pode trazer uma desconexão com aquilo que é importante para o seu corpo. Então, preste um pouquinho de atenção. Comer com prazer é uma vez por semana e olha lá, uma refeição. Que aí pode brincar com isso. Eu entendo que quando a gente desenvolve, tem uma cultura alimentar em casa, a gente consegue ter prazer em comer coisas saudáveis, né? Hoje a gente vê as criancinhas fazendo vídeo na internet, comendo chuchu, comendo beterraba. As crianças gostam de comer brócolis. Por que a gente perde isso durante a nossa vida? Esse prazer em comer esses alimentos que têm os seus sabores diferentes, né? E gostosos também, né? E a gente nem sempre vai gostar de um alimento porque ele é saboroso. Chuchu não é saboroso, a gente sabe disso. A gente vai gostar do alimento por causa dos benefícios que ele traz para o nosso corpo. E o nosso corpo, ele percebe fibras, isso, né? ele percebe isso e ele pede por isso. Uhum. É por isso que a gente passa a gostar dos alimentos saudáveis. Aparentemente, eles podem ser insossos, mas a partir do momento que o seu corpo experimenta os benefícios que eles podem te dar, ele mesmo vai pedir por isso. Você vai sentir vontade de comer. Uhum. Bacana, ótimo. Acho que isso é sensacional. É uma construção, né? E ela demora tempo. Então, se alimentar bem é uma dedicação, é um planejamento, né? Rebeca, eu acho que a gente podia trazer um pouquinho de soluções, de dicas. Como que é que as famílias, os adolescentes, quem está nos ouvindo, pode fazer? Quais sugestões a gente pode deixar para eles nesse sentido, né? Para que eles se alimentem melhor, construam essa cultura alimentar que favorece a todos. Porque, gente, uma das coisas que mais deixa a gente triste é quando a gente está insatisfeito.
insatisfeito com o nosso corpo, insatisfeito com a nossa energia. Gente, os meninos hoje, as crianças hoje, elas dormem tanto, elas estão sempre cansadas. Elas não conseguem fazer uma caminhada de 1 quilômetro. Se você falar, olha, vamos ali no mercado comigo. Não, vamos de carro. Como assim? Legal você ter comentado isso, porque eu queria convidar quem está assistindo a gente a refletir. Quando você come, passa o dia todo comendo besteira, você não se sente mais cansado, mais preguiçoso, mais indisposto, mais irritado? E eu quero te propor um desafio. Se você ficar 7 dias sem comer alimentos industrializados, ultraprocessados e não perceber melhoras na sua disposição, na qualidade do seu sono, no seu humor, no seu bem-estar, na sua qualidade de vida de um modo geral, você pode ir lá no meu Instagram e mandar mensagem me xingando. Mas se você se comprometer a ficar esses 7 dias sem industrializados, sem ultraprocessados, eu me comprometo, eu garanto que você vai ter resultado. Olha, que excelente desafio, hein? Excelente. Vamos trazer um pouquinho com mais clareza. O que é que a gente chama de ultraprocessados? Porque às vezes a gente acha que é óbvio, mas para muitas pessoas pode não ser. O que é um ultraprocessado? Geralmente são os alimentos embalados e que não precisam ser mantidos sob refrigeração, que tem um tempo de prateleira, uma vida útil longa. Tipo presunto. Presunto põe na geladeira. Ele é considerado um ultraprocessado? Ele é embalado, né? Ele é porque por conta do processo, é um monte de moídos ali que foram processados para se transformar naquilo. E muito sódio para conservar, né? Uhum. E os salgadinhos, né? As bolachas recheadas, sorvetes, pães, bolos. Gente, eu fico besta com leite. O leite, antigamente, quando eu era criança, o leite era tirado no mesmo dia, era entregue na sua casa, você consumia ele. Quando se tinha geladeira, se conservava na geladeira. Hoje em dia, quanto tempo demora uma caixa de leite para estragar que fica lá? 6 meses? Como assim? O que tem dentro do leite? Eu acho que esses questionamentos que a gente deve se fazer, né? Sim. Porque o macarrão não é considerado multiprocessado, não é? Não ultraprocessado. A gente tem as classificações, né? Tem os alimentos tem os alimentos in natura, que é aquele que o homem não mexeu. Aí tem os minimamente processados. Tipo laranja. Exatamente. Aquele que você... A carne. Come in natura. Sim. Aí tem os minimamente processados. O arroz é um minimamente processado. Ele passou por algum processo. Entendi. Para chegar àquele resultado, né? O macarrão. Aí tem os processados e os ultraprocessados. Os ultras são esses, os pacotes, né? Então, na nutrição tem essa máxima. Você precisa desembalar menos e descascar mais. Boa dica, hein? A preguiça não cabe aí. Tem gente que acha fácil, né? Abre o pacotinho e come, né? Fácil. Isso é fácil de fazer, né? Mas não é saudável, né? Descasque mais. Acho que isso é uma dica, né? E com a industrialização, com o nosso modo de vida hoje, que é muito corrido, que é muita coisa que a gente faz no dia a dia, às vezes a gente esquece do como é importante a gente cuidar dessa parte da nossa vida, né? Que é aquilo que nos nutre. E eu costumo falar porque a Gestalt terapia de Fritz Perls, ele traz muito a nutrição como um processo psicológico. Como eu me dou conta do meu corpo, como é que eu digiro tanto a comida quanto as minhas emoções. Então, ele traz que quanto mais o seu processo digestivo é difícil, mais você vai ter processos emocionais difíceis de processar e digerir, né? Então, acho essa analogia, essa consciência, essa reflexão muito importante. Você pode ter certeza que se você não estiver bem emocionalmente, você também não vai ter uma nutrição que você consegue digerir. E vice-versa. Se você come um monte de porcaria, você vai ter muito mais dificuldade de entrar em contato com aquilo que é emocional, com aquilo que você pode pensar, refletir, você ter consciência daquilo que é mais, digamos, psicológico,
né? Então, uma coisa está ligada à outra. Tem o Gabor Maté, que eu gosto muito, ele trouxe no livro do Mito do Normal, que ele fala que nos últimos 100 anos, né, nós mudamos muito, tudo em nossa vida. A vida deu uma reviravolta gigantesca. Globalização, alimentação, industrialização, tudo mudou. Mas o nosso corpo não mudou. O nosso corpo continua tendo as suas necessidades, né? As necessidades nutricionais, psicológicas, de descanso. Sim. Os jovens hoje não descansam. Eles estão com a mente extremamente ativa o tempo inteiro. E é claro que isso interfere no processo digestivo. Isso você não consegue digerir com uma mente cansada, com o corpo cansado, né? O único cansaço que é benéfico é o da academia, é do exercício físico, porque ele vai trazer endorfinas, serotoninas, dopaminas, que são benéficas ao seu corpo, que dão uma sensação de bem-estar, de inteireza, né? Sim. A gente está com isso, né? E você falou da questão emocional, muitas vezes a gente, quando está em desequilíbrio, né? O emocional com o físico, às vezes a gente confunde as nossas emoções com fome. Isso. Às vezes a gente está estressado, irritado, ansioso e acha que está com fome. E aí acaba tentando buscar na comida um alívio. Só que não era isso que estava te causando esse desconforto. Uhum. E quando você terminar de comer, vai continuar ali. Uhum. A questão emocional que você ainda não resolveu e você ainda vai se sentir culpado por ter comido aquilo que no fim das contas você nem queria. Como é que a gente faz nessa hora, Rebeca? A gente para um pouco e espera meu corpo dizer se tem realmente com fome? Ou seja, como é que lida? Porque eu me lembro muito, uma vez uma pessoa falou assim para mim, eu nunca sei se aquilo que eu estou sentindo aqui é fome ou se é como se fosse uma angústia. E aí essa angústia se confunde. Porque ele falou, eu acabei de comer e eu continuo parecendo que eu estou com um buraco aqui no estômago. Se você acabou de comer e tem essa sensação, já é um sinal de que provavelmente é uma fome que a gente chama de fome emocional. E se você fica seletivo com o que você vai comer, também provavelmente é uma fome emocional. Se fosse uma fome fisiológica, o objetivo principal seria sanar a sua fome, né? E a fome fisiológica, ela também nos dá sinais físicos. O nosso estômago ronca, às vezes a gente começa a ter dor de cabeça. A gente precisa se conectar mais com o nosso próprio corpo para entender os sinais que ele nos dá e entender o que ele está precisando naquele momento. Se é realmente uma comida ou não. Se é outra coisa, se a gente precisa buscar resolução em outro lugar, principalmente na terapia, né? Sim, sim. Olha, eu já atendi muitas pessoas com problema de peso, principalmente obesidade. Fazem cirurgias bariátricas, né, para tentar reduzir. E se a gente tiver uma cultura alimentar mais consciente, talvez você não precise chegar lá e fazer uma cirurgia bariátrica, né? Teve uma pessoa que eu atendi que me chamou muito a atenção, que ela num conflito gigantesco, ela fez a cirurgia, conseguiu emagrecer. Mas não conseguiu emagrecer o corpo todo. As pernas dela continuavam sendo umas pernas bonitas, grandes, grossas, né? E era a estrutura física dela, mas condenada pelo olhar alheio. E ela falava assim para mim, quando eu vou numa festa, eu passo no McDonald's antes. Eu como 2, 3 sanduíches para eu chegar lá na festa e ninguém ficar me olhando eu comer. Porque daí lá eu conseguia pegar 1 salgadinho, 2 salgadinhos. Olha que sofrimento dessa pessoa. Olha o tanto que ela tá desconectada. Exatamente. Isso dói, gente. Dores emocionais não se brinca. E dores que os adolescentes carregam em relação ao corpo não se brinca, não se faz chacota. Não se fala para uma menina que quando você tá de lado parece que você tá... Como é que você tá de frente, parece que tá de lado. E quando você tá de lado parece que você já foi. Não se fala isso. A gente tem que ter cuidado, e isso vem da família. E isso pode refletir na vida da pessoa pro resto da vida. Pelo resto da vida. Eu escrevi o capítulo de um livro que fala sobre isso. Eu já comentei aqui, né, que eu tenho uma pessoa que eu entrevistei, ela não usou roupa de banho até os 60 anos de idade. Ela nunca foi na praia, até os 60 anos. Porque na adolescência diziam que ela tinha perna fina.
perna de saracura, perna disso e daquilo. Olha que grave é isso. Tem algumas pessoas que não se afetam, mas tem pessoas que se afetam. Então a gente tem que tomar cuidado. Tem que ter mais parcimônia, né? Sim. Mais respeito. E eu queria dar uma mensagem para os pais hoje, principalmente com os adolescentes, para quem tem pai de adolescentes, que eles prestem mais atenção e que eles ajudem os filhos a serem menos críticos. Eu recebo muitas queixas nos consultórios, no meu consultório, do que o colega falou, do que o outro disse para mim. E isso causa dor emocional, uma dor psíquica, um descontentamento com uma pessoa muito grave. Um sentimento de culpa. Né? Então, se a gente precisa criar essa cultura de boas palavras. Hoje os jovens são cruéis, já foram, desde que o mundo é mundo. Sim. Mas eu acho que a gente pode mudar isso. As palavras que a gente fala têm peso. A palavra que o pai fala para o filho. Porque muitas vezes o filho está reproduzindo aquilo que ele ouviu em casa. Se o pai diz que ele é gordinho, que ele é isso, que ele é aquilo, ele vai fazer isso com o outro. Ele vai reproduzir isso no meio dele. E não só o que o pai fala, mas também o que o pai deixa de falar. Exatamente. Né? Os pais deixam de validar o filho. E aí o filho fica, mesmo que inconscientemente, tentando buscar essa validação dos pais. Porque na cabeça dele, se ele não tem em casa, ele vai ter aonde? Exatamente. Né? Exatamente. Então, nossas relações, elas têm que ser mais amorosas, né? Mais cuidadosas, né? Mais parceiras, mais responsáveis, mais conscientes, né? Vamos finalizar com a parte prática que a gente acabou... Isso, vamos trazer essa praticidade, né? O que a gente pode fazer com tudo isso? A gente não precisa tentar mudar tudo de uma vez, porque muito provavelmente você não vai conseguir, vai se frustrar, vai ficar desmotivado e desistir. Pequenas mudanças que você adota já são o suficiente para gerar grandes resultados. E eu vou citar 3 delas que você pode começar a colocar em prática hoje, agora. Beber água parece uma coisa tão óbvia, mas muitas pessoas às vezes passam o dia inteiro sem beber um copo de água e nem percebem. Então você que está aí me assistindo, que horas são no seu relógio? Quanto de água você já bebeu hoje? Levanta essa bunda da cadeira, levanta essa bunda do sofá e vai beber água. A água é importante, ela é essencial para literalmente tudo o que acontece no nosso corpo. Ela ajuda na concentração, na disposição, na qualidade do sono, na qualidade da pele, do cabelo. A gente treina melhor em tudo. Outra coisa que você pode fazer é, ao invés de pensar nos alimentos que você precisa excluir da sua rotina, comece a pensar nos alimentos que você precisa incluir. Se hoje a sua base alimentar são ultraprocessados e industrializados, comece a intercalar. Se você, por exemplo, come biscoito recheado, bolacha recheada todos os dias, começa a intercalar com frutas. Experimente frutas diferentes. Encontre aquelas que são agradáveis para o seu paladar. Se você vai comer um lanche, não tem problema, mas coloca uma salada. Ao invés de fazer a batata frita em óleo, faz na air fryer ou assada. Ao invés de tomar um refrigerante tradicional, toma o zero. São as pequenas mudanças que, quando feitas todos os dias, com o tempo, geram grandes resultados. E por último, presta atenção no que você está comendo. A gente falou muito disso. Leia os rótulos. Tenta entender o que é aquilo que está escrito. Porque às vezes tem muita palavra que a gente nem sabe o que é. E se tem palavra que a gente não sabe nem o que é, no mínimo suspeito. Exatamente. Né? Mas a questão de você se concentrar no que você está comendo sem a distração das telas, sem o celular, sem a televisão, porque isso vai melhorar a sua relação com a comida, vai fazer você ficar mais conectado com o seu próprio corpo e melhorar a sua percepção de fome, de saciedade, para evitar exageros e o sentimento de culpa. Perfeito. E eu, para complementar um pouquinho, vou deixar aqui a minha dica. Envolva toda a família no processo da alimentação. Determine, olha, hoje você vai fazer o jantar, hoje você vai participar junto comigo, coloque para cortar cebola, descascar batata, cortar tomate.
Gente, isso pode ser desde pequenininho, porque muitas, eu já ouvi muito, não, minha mãe não quer nem saber de ninguém na cozinha. E você não ensina, você perde a oportunidade de passar essas informações que são básicas para todo mundo. Eu tenho orgulho de dizer que meus filhos são excelentes cozinheiros. Legal. Excelentes cozinheiros. O pai deles também é. Sabe fazer, passa pelos os processos, porque nós tínhamos isso como hábito. Vamos fazer uma pizza, vamos fazer em casa a pizza, fazia massa em casa, o Legal. molho em casa, cada um fazia de um gosto, desde pequenininho. Eu sempre convidei eles para participar do processo de produção alimentar na casa. E se você conversar com qualquer um, todo mundo vai dizer, eles são excelentes cozinheiros. Legal. E hoje melhor do que eu, porque pegam e filtram aquilo que vem da internet e fazem melhor, né? Os dois são muito bons, e isso é muito bacana. Legal. E os filhos deles estão indo por esse caminho. Então, envolva sua família no processo alimentar. Traga os filhos para participar, para eles saberem. E peça para eles fazer coisas para você. Eu gosto de trocar, sabe, Rebeca? Hoje, o que a gente vai jantar? Cada um escolhe. Hoje eu escolho, amanhã o outro, amanhã o outro. O que tem nesse alimento? Do que ele é composto? Que benefício ele traz para a saúde? Será que é adequado comer isso à noite? Será que é melhor outra coisa? Então, a gente questionar. Eu falo que a curiosidade que a gente desenvolve no processo alimentar, ela transforma em inteligência corporal, inteligência física, inteligências nas minhas escolhas. Então, tenha curiosidade, desenvolva isso dentro de casa. Eu acho que isso que você trouxe, isso que a gente discutiu aqui é importantíssimo. Se você quer ter saúde alimentar, saúde física, saúde emocional, conexão familiar, comece agora, não deixe para amanhã. Bacana, né? Para complementar o que a Cleusa disse, quando você come uma refeição que já está pronta, que não foi você que preparou, você nem sabe do que aquilo ali foi feito. E quando você mesmo pega para colocar essa receita em prática, você às vezes se espanta. Meu Deus, vai tanta manteiga assim, vai tanta gordura assim, tanto óleo assim, eu nem sabia, eu nem imaginava. E você pode também testar receitas mais equilibradas dos seus pratos preferidos. Você não precisa deixar de comer aquilo que você gosta, você não precisa escolher entre um ou outro. A gente precisa encontrar o meio do caminho, um meio termo entre o que você gosta de comer, o que você precisa comer e o que você quer, quais são os seus objetivos, quais resultados você espera. Bacana. Rebeca, nós estamos chegando no final. Foi um prazer enorme estar aqui com você. E eu gostaria que você deixasse aí, eu sei que você tem uma última palavra, um último conselho, né? Porque é isso, né? Às vezes a gente, lá quando eu sou adolescente, eu não tenho consciência. Mas hoje a gente tem. O que você gostaria de deixar? O que você gostaria de dizer para a Rebeca adolescente? Se você pudesse. Você pode, né? Ela está aí dentro de você. Eu gostaria de, se eu pudesse deixar um conselho para minha versão adolescente, eu diria, o seu corpo ele não precisa ser validado por ninguém além de você mesmo. E comer bem não é uma punição, é um ato de cuidado. Quando você cuida de si, você faz isso não para se encaixar num padrão, para caber numa caixinha, mas para você se sentir bem na sua própria pele, no seu próprio corpo. Então, chega de complicar a sua alimentação, vamos fazer as pazes com a comida. Se você quiser mais dicas de alimentação, é só você me seguir nas redes sociais. Eu também respondo perguntas, se você tiver alguma dúvida, pode me mandar mensagem, eu sempre abro caixinha de perguntas, eu tô lá para te ajudar. Bacana, excelente. Rebeca, foi um prazer enorme te receber, uma grande surpresa, né? Tudo aquilo que você trouxe, muito bonito isso, né? Então, quero te agradecer e deixar as portas abertas aqui, mandem sugestões, compartilhem, curtam isso que a gente está trazendo com tanto carinho e tanto amor. Muito obrigada a todos. Eu que agradeço, obrigada.